Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos juntos aqui com o nosso Papo em Família. É muito bom estar com você, compartilhando algumas coisas. Nós vamos estar aqui semanalmente e eu queria te deixar esse convite para que você esteja conosco, juntamente com a sua família, e a gente vai estar batendo um papo. Vai ser um momento assim muito legal, tenho certeza disso. É verdade. Hoje nós vamos pegar aqui algumas dicas do apóstolo Pedro, falando sobre os deveres conjugais. Uau, hein? Deveres, meu Deus, caiu a audiência. Meu filho, dever é uma coisa que não está na moda, né? Mas quando a gente fala de dever, a gente fala de compromisso. Então eu vou ler aqui o texto e nós vamos bater um papo, vamos comentar algumas coisas. Então diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que... Como assim? Deixa eu acabar de ler o versículo, pelo menos. Sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então aproveita que você é a mulher aqui no bate-papo e fala um pouquinho para nós aí sobre essa sujeição. O que quer dizer isso? Isso tem feito muitas mulheres ficarem iradas, irritadas, né? Mulheres cristãs, porque quando a gente fala de sujeitar, a impressão que se tem é que você fica inferior, né? Você se torna inferior ao outro. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela dá ordem às coisas, é isso que a gente precisa entender. E é isso que você precisa fazer, minha irmã, na sua casa. Você precisa deixar as coisas em ordem. Então, imagine um avião que tem 2 pilotos. É assim que funciona? É assim que funciona? De maneira nenhuma. O avião, ele tem um piloto e um copiloto. O copiloto, ele faz a mesma coisa que o piloto, só que ele está sujeito à ação do piloto. É isso que a gente precisa entender como mulher, né, como esposa. Não é que você é menor que o seu marido, não é que você sabe menos que ele, mas você deixa ele dirigir esse avião, porque senão vai dar ruim, minha irmã. E é o que tem acontecido nesse tempo. É por isso que as famílias têm enfrentado tantas crises, é por isso que a gente vê um excesso de feminino dentro de casa, porque as mulheres, elas querem mandar e elas são boas nos argumentos e às vezes melhor que os homens. Então, quando a mulher é melhor que o homem no argumento, ou ele se cala e se torna um homem omisso, ou ele se torna um homem agressivo. Amém. Eu acho legal essa analogia do avião, né? Porque ela mostra justamente qual é a ideia de Deus a respeito, né? O copiloto, ele tem a mesma capacidade que o piloto. Ele simplesmente decidiu cumprir o propósito dele. Então, se o piloto sai, o copiloto pode assumir. Mas eles não vão ficar brigando para ver quem é que vai tomar a frente. E foi isso que Deus estabeleceu no casamento. Quando ele estabelece o homem como cabeça, e eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Porque é um exemplo profundamente bíblico, né? O que é um corpo com 2 cabeças, meu irmão? Para pensar. É um monstro. Um corpo com 2 cabeças é uma anomalia, né? Um corpo com 2 cabeças é uma coisa muito estranha. Então Deus estabeleceu o homem como cabeça. Não significa que ele é o mais importante, que ele é melhor. Significa que ele tem um propósito, uma missão, uma tarefa. E significa também que ele vai ser cobrado por essa tarefa tão sublime, tão honrosa que ele recebeu, né? Então isso não é uma posição eu sou o chefe. Não. Cabeça serve para pensar, cabeça serve para dar direção, comando, cabeça serve para sofrer, para refletir, né? Então não é assumir uma posição e se desligar de tudo. Não, a cabeça está ligada ao corpo. E se o corpo padece, a cabeça sofre também. É verdade. Outra coisa muito interessante aí que você leu, fala que se o marido não for crente, ele deverá ser ganho com a postura da esposa. E isso é muito legal, porque algumas mulheres dizem assim, mas é fácil se submeter quando ele é cristão também, quando ele vive a palavra. É verdade, é mais fácil de se submeter assim, mas não é impossível, porque a Bíblia diz, inclusive, que essa é uma arma de guerra.
essa é uma forma que você pode ganhar do seu marido, uma maneira respeitosa como você trata o marido. E essa é uma coisa que as mulheres precisam aprender, e eu me incluo nisso. Nós temos muita facilidade para amar. Amar para nós é muito fácil, mas nem sempre nós temos facilidade para respeitar. Você perguntar para o seu marido assim, você acha que eu te amo? A maioria vai dizer, não, ama. Mas se perguntar, eu te respeito? A grande parte vai falar, não, você não me respeita. E a verdade é que as mulheres precisam de se sentir amadas e os homens precisam de se sentir respeitados. E o respeito vem nas menores coisas. Por exemplo, ele está dirigindo e você, como uma boa esposa, não está do lado buzinando e falando, não vai para aí, porque você veio por esse caminho é horrível, você escolheu errado, Como o nome disso? Falta de respeito. E às vezes nós nos atentamos para as coisas do dia a dia e a gente vai desrespeitando. E quando um homem se sente desrespeitado, ele tem dificuldade para demonstrar amor. E quando uma mulher se sente pouco amada, ela tem dificuldade para demonstrar respeito. Então aí começa a girar uma roda maldita. Por que você não me ama, eu não te respeito. Porque você não me respeita, eu não te amo. Alguém precisa parar essa roda e ainda, a despeito de ser amada ou não, eu vou respeitar esse marido. A despeito dele estar cumprindo as coisas da palavra ou não, eu vou continuar respeitando e honrando esse marido. Porque quando eu faço a minha parte, Deus certamente faz a dele. Amém. Eu achei muito legal que você colocou essa questão do respeito. É justamente o que diz no versículo 2, né? Vocês vão ganhá-los pela conduta honesta e respeitosa. As mulheres têm muita facilidade de falar, a gente sabe disso, né? Os homens são mais caladões. Você vê um grupo de homens reunidos, tem homem que fala. Você vê um grupo de homens reunidos, fatalmente eles estão jogando alguma coisa, né? Estão contando alguma piada, jogando um jogo. As mulheres não, se elas estiverem reunidas, elas estão conversando. E conversando, em geral, de coisas assim, desde as mais superficiais até as mais profundas, né? É quase uma sessão terapêutica, né? Homem não. Homem, você vê, foi homem que inventou aquela placa, tá nervoso? Vai pescar. Pô, com certeza foi homem que inventou aquilo. Só você bota a mulher para pescar e que você mata ela de nervoso, meu Deus. Ela não pode conversar com o peixe, ela não pode conversar com a isca. Então, para o homem pescar desestressa, para a mulher não. Então Pedro, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer isso, que vocês vão ganhar o seu marido sem palavras, né? Porque a verdade é que tem mulher que fala demais. Misericórdia. É verdade. Tem mulher que não para de falar. O cara chega em casa e já começa a ouvir um monte de reclamação. Ele fica com vontade de ir embora de casa. Aí você vai dizer assim, poxa pastor, mas aí ele não tem que cumprir as obrigações dele? Tem, mas deixa o coitado entrar em casa. Deixa ele respirar. Aí depois você, com jeitinho... Depois que ele entrou, respirou, tomou um banho, comeu... Aí o marido... Comeu, então... isso é uma coisa muito importante. Dá comida para esse indivíduo. Depois que ele tá bem, aí marido, você dá atenção para essa mulher. Porque você casou para isso. O casamento, ele é um projeto de vida. As pessoas se preparam na universidade para várias coisas, né? Para a sua carreira e tudo. E a gente muitas vezes não se prepara para o casamento. Nós precisamos entender que o casamento, ele é um projeto de vida. Que quando você se casa, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, sim. Você vai precisar largar sua vida de solteiro. É por isso que a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe. Não é só deixar aquela casa, é deixar também aquela vida para trás, a vida de solteiro, quando se vivia com o pai e com a mãe. Exatamente. Muitos homens casam e querem a vida de solteiro, querem continuar sem responsabilidades, vivem uma vida cheia de privacidade. Quero te dar essa dica, se você quer privacidade, não case. Não dá. Ou você tem privacidade, ou você tem um casamento. Ou você tem um casamento infernizado, porque a mulher vai querer mexer no seu celular. Ela quer saber as suas senhas. Meu irmão, ela quer saber como anda a sua rede social. E isso não é uma coisa pressão, não é isso. Mas nós não somos uma só carne? Deus planejou para ser assim, né? A palavra diz que no princípio o homem e a mulher estavam nus.
e não se envergonhavam. Essa nudez ali, no texto, ela é física, mas nós sabemos que essa nudez é uma nudez emocional, uma nudez espiritual. Eles não tinham motivo para se envergonhar, um se envergonhar do outro, porque eles sabiam tudo sobre o outro. Eles não tinham nada a esconder. O homem vai caçar roupas para cobrir sua nudez quando ele peca. Então, infelizmente, a grande verdade é que tem muitas pessoas que têm coisas a esconder. Por isso querem ficar no privado, porque não podem se revelar totalmente. E aí a necessidade de confissão e de arrependimento. Amém, é verdade. Deus abençoe você. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Que você seja um homem segundo o coração de Deus. Que você seja verdadeiramente o cabeça da sua casa. E dentro dessa questão da submissão que nós falamos aqui, que dizem tanto que está fora de moda, mas dizem também que esse amor, que Cristo ama a sua igreja, um homem amar com esse amor também está fora de moda. Eu quero dizer para você que isso é possível, sempre que o Espírito Santo habita em você. Que você tenha sabedoria vinda do alto, que o Senhor te dê discernimento, capacitação, para você conduzir o seu pequeno rebanho. Não como um ditador, né, que está dando as ordens, o outro tem que obedecer, mas como um líder amoroso, que se entrega, que se doa, que você possa conduzir a sua casa no temor do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo e que você possa sempre declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.